E aí, meu povo, beleza? Então vamos lá. Para a gente finalizar esse conteúdo uma parte desse conteúdo de texto publicitário, hoje a gente vai tratar de um assunto que é da estrutura do texto publicitário em anúncios e em algumas outras peças. É claro que depois, mais para frente, a gente vai ver essas estruturas, né, em outro momento, né, até em outra disciplina, a gente vai ver isso um pouco mais detalhadamente, por exemplo, texto para televisão, texto para rádio, texto para folheto, mas a gente vai tratar especificamente hoje dessa estrutura básica do texto publicitário. A estrutura do texto em anúncios, né, principalmente em anúncio e em outras peças. Isso porque o anúncio ele acaba sendo uma peça base, né? O filme publicitário e o anúncio impresso, o anúncio de revista, anúncio de jornal ou de revista e o filme publicitário, né, principalmente o filme de 30 segundos, eles são as peças mais comuns, né, vamos dizer assim, para a gente tratar do todo da mensagem publicitária. A gente usa isso muito como exemplo, né, tanto a mensagem passada pelo comercial de televisão, então a gente já tratou aqui sobre esse texto publicitário voltado até com exemplos voltados para a revista e também para o filme publicitário, mas são as estruturas mais comuns que a gente tem e a partir delas a gente vai criando derivações, né? Então, por exemplo, dentro da estrutura de um texto publicitário de um anúncio, a gente tem uma estrutura completa. E a estrutura completa é composta dessa maneira aqui. Essa é a estrutura completa, tá? Então eu tenho um título, ou tenho um texto de abertura, né? Mas geralmente a gente chama isso de título, ou uma chamada, né? Algumas pessoas dão, outras nomenclaturas. Mas eu tenho um título. Eu tenho uma ilustração ou uma imagem, essa imagem ou essa ilustração ela pode ou não existir, dependendo da estrutura do anúncio, dependendo do que a gente está, do tipo de material que você está fazendo. Então, como eu disse, não é uma regra, mas como a gente está tratando da estrutura completa desse anúncio, né, do texto publicitário em anúncios, então a gente vai ter título, a gente vai ter uma imagem ou uma ilustração, a gente vai ter um texto e a gente vai ter uma assinatura. Então essa é a estrutura completa. O título é ele que delimita, né, introduz o tema, né, ele que diz sobre o que está sendo tratado na imagem. E o papel da imagem não é só você já dizer o que está no título, afinal de contas, o título existe lá para isso. O título faz a comunicação de qual é o assunto. A imagem não pode simplesmente dizer o que o título já diz. Ela precisa funcionar de uma maneira um pouco diferente. A imagem precisa apoiar, distorcer, aumentar, diminuir, contrapor, criar uma metáfora, criar uma outra alusão, criar uma outra função, uma outra figura de linguagem que você queira dizer. Porque você não pode simplesmente copiar o que está no título através de uma imagem. Então a imagem ela está lá, sim, para ajudar nesse contexto, mas de uma maneira a aumentar, caricaturizar ou alguma outra coisa que você queira. Então vamos lá. Título, depois imagem, depois o texto. Desse texto a gente tem, além da apresentação do assunto que a gente está falando, a gente vai ter aquela comprovação dos argumentos, e aí depois a gente vai apresentar os argumentos, ou seja, ele vai ampliar aquelas ideias que você diz na comprovação. Olha, meu produto é bom por causa disso, então aqui eu apresentei as minhas provas. E nessa comprovação eu vou dizer por que as minhas provas são reais e quem está dizendo que minhas provas são reais. Depois, dentro desse texto ainda, eu vou ter um convite para ação, porque eu preciso dizer para as pessoas que elas precisam comprar o meu produto, onde elas encontram, qual o canal mais adequado e assim sucessivamente. E por último, a assinatura, que tem que apresentar quem é o cliente, a marca, e ela pode ter uma marca com um símbolo, pode ser uma marca só por escrito, ou ela pode também vir acompanhada de um slogan, e basicamente seria isso. Então tem o título, imagem, texto e uma assinatura. Todo anúncio tem que ter esta estrutura básica de início para você começar a desenvolvê-lo. Depois você pode querer ter algum outro anúncio que não acompanha essa estrutura completa. Tá? Então tudo que está aqui no slide seguinte é o que eu acabei de dizer. Então, dentro dessa estrutura completa, se você quiser retirar, por exemplo, no meu anúncio não vai ter título. Por quê? Porque a imagem fala por si só. A imagem já diz tudo que eu quero dizer. Ou, nesse material não vai ter imagem, porque eu estou criando um anúncio que é alt type. Então, quando eu não tenho uma imagem ou uma ilustração ou uma figura que ajuda a apoiar, distorcer, aumentar, diminuir, contrapor o que está sendo dito no título, então eu tenho um anúncio com ausência de imagem. E então ele diz que ele é somente texto, então ele é all type.
E nesse caso, então, por exemplo, eu não tenho a imagem, porque o meu texto é suficiente, ou porque aquilo que está no meu texto é suficientemente forte para eu passar a minha ideia. E aí, no texto é que você tem que desenvolver os seus estilos linguísticos e a maneira como você quer apresentar o texto. Então, aqui você primeiro toma uma decisão dizendo se você vai se apoiar mais no emocional, mais no racional. Você tem que tomar essas decisões de maneira antecipada para na hora que chegar e escrever o texto, você saber exatamente o que você quer escrever. Então, no início, a sugestão que se dá, né, é que você use a estrutura completa. Então, você, dentro do texto, tem que ter uma apresentação e uma comprovação de argumentos e depois um convite a uma ação. Se você não convidar a pessoa à ação, mesmo que essa ação seja simples, né, entre no meu site, veja por si só no meu site, venha conhecer o produto, faça um test drive, qualquer coisa desse sentido, você deixa margem para discussão, você deixa margem na cabeça do seu cliente sobre se ele deve ou não tomar aquela decisão de pelo menos ver o produto. A gente não consegue convencer ninguém a comprar nada. O que a gente tenta é apresentar argumentos para convencer a pessoa de que, no caso dela querer comprar um produto, o meu é uma opção. E esse convite à ação pode ser feito de diversas maneiras, né? Então você quer pedir uma campanha de doação, nessa campanha de doação você vai pedir para as pessoas, junte doações e envie para tal lugar, ou recolha, nós vamos passar na sua casa, ou você manda para algum lugar, e assim sucessivamente. E por último, uma parte importantíssima, que é quem está fazendo essa campanha. Já se deparou com alguma vez algum anúncio muito interessante, muito legal, e você esqueceu de quem era o cliente, esqueceu quem era o cliente? Ou porque talvez você não tenha visto a marca, porque a marca não estava tão em evidência? Então isso é muito ruim. Então você precisa ter lá um espaço dedicado para assinatura, para dizer, olha, este produto quem está vendendo é a empresa X. E aí, como sugestão, sugestão do que você vai fazer no seu texto, e aí eu não estou falando sobre o título, mas sim sobre o seu texto, né, sobre a continuação, sobre onde você escreve as suas argumentações, onde você apresenta os argumentos, depois comprova os argumentos, depois faz o convite à ação. Como sugestão, eu diria que você deveria, após o título, ter um parágrafo ou uma linha ou duas linhas e lembrando que parágrafo é uma coisa subjetiva, né? Eu posso ter um parágrafo com tamanho pequeno, posso ter um parágrafo com tamanho grande. Então, não significa por dizer aqui que é um parágrafo que tem que ser 5 linhas o parágrafo, não é isso? É um parágrafo, o que significa um parágrafo? Significa que ele tem uma ideia completa, com início, meio e fim. Então ele tem uma ideia nele mesmo, ele dentro daquilo que você está falando, ele finaliza para você ir para o próximo assunto. Então um parágrafo para você ampliar o título, ou seja, para você dizer realmente do que se trata, para você apresentar o tema de tudo isso que nós estamos falando, e esse tema pode ser apresentado através de uma história, pode ser apresentado através dessa distorção que a imagem apresentou, ou então de alguma outra coisa. 2 ou 3 parágrafos para descrever o produto ou serviço, depende da quantidade de informação, e essa descrição do produto ou serviço, aqui está contido a apresentação dos argumentos e a comprovação dos argumentos, e um parágrafo para o encerramento. E aqui nesse encerramento vem aquilo que você está usando para terminar o texto e depois o convite para essa ação. Então isso é a minha sugestão, que você, em todos os textos, pense dessa maneira. Pelo menos ali, se você somar tudo, né, um parágrafo, depois mais 3, depois mais 1, você vai ter todo o texto, você vai ter 5 parágrafos. E aí você pode se perguntar, ou estar se perguntando nesse exato momento, uma coisa que é bem, bem óbvia. Poxa, Ado, mas isso não é muito texto? Sim, às vezes sim. Dependendo do que vai ser veiculado, pode até ser. É claro que existem anúncios e existem materiais que são obviamente apoiados numa grande quantidade de texto. Mas o que se tem hoje dentro da propaganda é um universo cada vez menor de texto. Eu tento contar a minha ideia de maneira cada vez mais sucinta, né, sintética. Então a gente já tivemos uma época de textos muito longos, já tivemos também uma época de textos muito curtos, né? Tivemos aí no final da década de 90, início dos anos 2000, até ali metade da década de 10, né? Depois dos anos 2000, nós tivemos aí uma série de anúncios que eram só foto e título, foto e título, foto e título, sem desenvolvimento de texto, né? Então era um tipo de padrão que existiu que não
que ainda continua existindo, mas hoje a gente tem um modelo mais híbrido, né? Ainda que seja um pouco texto, eu tenho algum texto para poder me explicar. Então, dependendo de onde será veiculada a mensagem, né? Então o que significa onde será veiculado, dependendo da mídia que eu estou utilizando, é um folheto, é um anúncio de revista, é um anúncio de jornal, é um outdoor, então vai acabar sendo muito texto. Então eu não posso, por exemplo, usar essa estrutura completa, por exemplo, para criar um outdoor, mas para viés acadêmico, né, para quem está aprendendo, para quem está começando, escrever muito é sempre bom, porque você se estimula a sempre explorar melhor o assunto. Então é bom começar escrevendo bastante para depois você sair cortando e ficar só com o texto essencial. Então se o seu texto ficar muito longo, você sentir que ficou muito longo, é muito mais fácil você cortar essas palavras do que você precisar criar texto em cima de um texto que está muito curto. Então, basicamente, você precisa primeiro escrever bastante para depois se especializar em condensar seu texto e depois refinar a sua escrita, porque isso é muito importante para qualquer publicitário e não só para quem vai ser redator. É importante para quem é diretor de arte também saber um pouco de texto para poder discutir isso com o redator. E assim como é importante para o redator entender um pouco de imagem, entender um pouco de semiótica, entender como funcionam as referências artísticas visuais para poder discutir a campanha com o seu diretor de arte. Então as duas coisas precisam ser balanceadas. Então aqui fica essa dica. É muito texto? Sim, mas é importante começar escrevendo bastante para depois você sair cortando, porque isso fica muito mais fácil. É muito melhor você ter um comercial de 40 segundos que precisa chegar em 30 do que um que você já contou tudo e ainda contou só 15 segundos de texto, ainda faltam mais 15 para completar. É muito mais difícil. Ok? Alguns meios possuem características específicas, tá? Então, por exemplo, o jornal, que é um veículo de leitura diária, né? Uma revista semanal, quinzenal, mensal. O que acontece? Essas revistas, elas ficam mais tempo em uso, sabe? Mesmo que o jornal seja diário, ele passa na mão de muita gente, e as pessoas vão passando o jornal uma para outra. Então eles acabam... E a própria atitude de quem lê jornal não é a mesma atitude de quem, por exemplo, vê um post de mídia social. Não é a mesma atitude de quem está escutando rádio. Quem lê jornal, né, que é um veículo que tem um certo público-alvo, que tem uma idade, uma característica sociodemográfica, né, uma série de particularidades, a pessoa que lê jornal, a atitude dela em relação ao jornal não é a mesma atitude que a gente tem, por exemplo, ao ler uma revista banal, né? Então, por exemplo, o jornal ele exige uma certa atenção. Então, a pessoa que vai ler jornal, ela faz só aquilo. É muito raro, ou muito raro não, é incomum que a pessoa que lê jornal, ela esteja numa função multitarefa, né? Eu estou vendo alguma coisa na internet, ao mesmo tempo que eu leio jornal, ao mesmo tempo que eu vejo televisão, ao mesmo tempo que eu estou no meu smartphone. Então a concentração de quem lê jornal é muito maior pela própria característica do veículo, pela própria característica de quem está lendo o jornal. Revista segue um padrão similar ao jornal, não é exatamente igual, a atenção na revista fica sendo um pouco menor, mas isso acaba gerando a necessidade, né? Então, dentro desse mesmo universo, gera a necessidade de um texto que seja de um certo tamanho numa mídia e que seja de um certo tamanho em outra mídia. Então, num anúncio de jornal, eu posso ter um texto mais longo porque a pessoa está prestando atenção por mais tempo. Dentro da revista, eu posso ter o mesmo anúncio, mas com um texto mais condensado, justamente porque a revista precisa ter um texto mais condensado, porque a pessoa dispersa com mais facilidade. Então, por isso, na mídia social, a gente não faz textos longos, né? A gente faz textos rápidos e direto ao assunto, justamente porque a dispersão é muito grande. Então, na internet, a dispersão é muito grande, não só na mídia social, né? Os banners de internet, as banners de propaganda, são banners em que as pessoas dispersam com muita facilidade. Então, elas olham outra coisa ali rapidamente e já desconectam da sua mensagem com muito mais facilidade. Outras mídias, por exemplo, como os folhetos, né? Então, em geral, eles têm os títulos como o primeiro fator de leitura, né? Então, assim, por exemplo, o folheto, ele chama muito a atenção pelo título, por essa mensagem principal e uma ótima imagem. Então, se você não tiver isso no folheto logo de cara, por exemplo, um ótimo título e uma ótima imagem, a pessoa vai ter mais dificuldade, por exemplo, de reter a informação e de ficar com o seu folheto. Justamente porque ela tem na mão um folheto, que é uma mídia que é barata, e ela acaba se desinteressando muito rapidamente, acaba jogando fora. Só que ao contrário da internet, se ela quiser reativar essa mensagem publicitária, ela não consegue. Então, por exemplo, estou num site
E aí eu vi uma mensagem, eu lembrei, nossa, eu entrei no site fulano de tal, e eu lembro que eu vi lá uma propaganda sobre tal coisa, eu vou entrar lá de novo, ver se eu consigo ver a propaganda de novo, só para eu poder ver se eu consigo ver o produto que eu queria. Com folheto isso não é possível, porque muitas das vezes as pessoas jogam fora. E elas jogam fora, elas trazem para dentro de casa, depois alguém recolhe, ou joga na lixeirinha que tem dentro do carro. Mesma coisa com a mala direta. A mala direta é um folder ou folheto que foi enviado para alguém diretamente, por isso nós chamamos de mala direta. Então ele geralmente é através de correio, né? Alguém coloca na sua caixa de correio. Mas isso tem que gerar. E mala direta tem uma característica fundamental. Não pode ser simplesmente um folheto colocado na sua caixa de correio. Ela tem que ter uma interação que conduz aí a um instrumento de resposta. Né? Se você está mandando uma coisa na correspondência na casa de uma pessoa, com certeza você vai querer dar um canal de resposta para ela. E não é só simplesmente para fazer comunicação, tá? Então, senão não se trataria de uma mala direta. Ok? O texto do folheto e da mala direta tem essa mesma estrutura que a gente acabou de falar, mas ela traz uma possibilidade muito maior de detalhamento de texto. Isso porque a mala direta pode ser um folder grande, né? Pode ser um folder de formato um pouco maior, então te possibilita textos mais longos, boxes explicativos, detalhes, né? Inserção de novas informações que talvez você não conseguisse colocar, por exemplo, num anúncio de revista, né? Que tem um texto mais curto e mais condensado. Quando você passa então para a mídia externa, isso é ainda acelerado a uma potência ainda maior, especialmente em outdoor e buzzdoor, porque esses conceitos precisam ser adaptados, né? Porque você não tem a possibilidade, por exemplo, no outdoor, que tem um tempo médio de leitura de 8 segundos, escrever um texto minimamente longo. Então o título, nesse caso, ele acaba tendo que fazer todas as funções, né? O do título precisa dizer tudo de uma vez só. E aí você vai ter assinatura. Então no outdoor ele resume-se a uma estrutura muito mais condensada de título, que tem ali o argumento de venda que você quer usar, e depois você tem a assinatura. Então e a imagem, né? Então você tem o título, você tem a imagem, você tem a assinatura dizendo o que precisa ser feito. Tudo bem? Então vamos lá para alguns fatores da textualidade. Ao escrever o texto, então você tem que ter na cabeça, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. A primeira é a intenção, né? Qual é o objetivo? Qual que é o meu objetivo com o meu texto aqui? Qual é o objetivo da minha peça publicitária? O objetivo principal dela. Tem que resumir isso, né? Então não estou falando sobre o texto, mas resumir a intenção da comunicação numa coisa simples. Eu quero aumentar as vendas, eu quero vender o produto X, eu quero tornar o meu produto conhecido, eu quero que as pessoas acessem mais o meu site. Então, a partir desse objetivo de comunicação, é que eu vou ter a intenção do texto. Então, através desse objetivo, eu vou ter a minha intenção e eu posso direcionar o meu texto para atender esta intenção. A segunda coisa é a credibilidade e veracidade do texto. Isso é muito importante, e quem diz dá essa aceitabilidade vai ser o redator e o diretor de arte nesse sentido, porque eles precisam estudar tanto o produto ou o serviço que está sendo comunicado, que aquilo que eles estão falando tem uma aceitação perante ao público. Tá? E sendo assim, quando eles olham para aquela ideia que foi dita, já que eu conheço muito bem o produto, eles vão atribuir e aceitar aquela ideia como real, como uma proposta real. E isso baseado no repertório pessoal e cultural de cada uma desse público-alvo. Então é muito importante que você dê credibilidade e veracidade ao seu texto, baseado nas informações que o redator e o diretor de arte possuem, e também pensando se o leitor conhece aquilo que você está falando. De nada adianta você se utilizar de palavras e textos e informações que o leitor não vai saber interpretar, ele não vai saber do que se trata, né? Quantas pessoas conhecem alguns termos técnicos? E nós conhecemos vários termos técnicos agora relacionados, por exemplo, à medicina, né, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, agora neste ano de 2020, né, essa aula está sendo gravada agora durante a pandemia. Então a gente descobriu, por exemplo, vários termos técnicos que antes não eram possíveis da gente usar na mídia, e agora, como eles se tornaram termos mais comuns, né, já dada a frequência que eles aparecem na televisão, são coisas que, por exemplo, você pode usar mais na sua comunicação. Outro ponto refere-se ao lugar e ao momento da comunicação, que é a situacionalidade. Essa situacionalidade, na produção do texto, acaba tratando do conhecimento que o redator e o diretor de arte têm do produto e a recepção, dadas as circunstâncias, em como o público-alvo entra em contato com a peça da campanha. Porque se você entrar em contato com a sua peça ou com essa parte da campanha no momento não propício,
ou no momento ruim para se fazer a compra, então vai acabar acontecendo que aquela situação em que a pessoa entra em contato com a marca, com o produto e com o serviço não favorece a aquisição do produto. Então, nem tudo, por exemplo, é possível de você distribuir panfleto no semáforo que funciona, ou nem tudo é comercial de televisão, nem tudo é rádio. Então, essa situacionalidade necessita que, na produção do seu texto, essa quantidade de informações que você entrega seja adequada à situação em que ele vai ser recebido. Então, de repente, quando eu estou numa situação mais rápida, eu quero entregar uma informação mais rápida. Agora, se eu tenho a possibilidade de desenvolver mais, eu posso aumentar o tamanho do meu texto. Beleza? Seguindo, informatividade. Então é o grau de previsibilidade da informação contida no texto. Ou seja, se você dá muita informação, você se torna menos previsível, mas a leitura é muito mais difícil. Até para assimilar fica mais difícil. Se você dá menos informação, é mais previsível, mas a dificuldade de leitura e interpretação é muito menor. Então encontrar o balanço é muito importante dentro desta informatividade. A intertextualidade diz respeito ao diálogo entre textos. E quando eu falo diálogo entre textos, eu não estou falando entre textos escritos, tá? São textos, imagens e situações do cotidiano juntamente com a sua criação. A sua capacidade, por exemplo, de ligar cultura de um povo ou de um nicho ou de uma de especificidade com o texto do seu material. Por último, duas coisas importantíssimas, né? Coesão, que é a articulação entre elementos textuais e organização de ideias, é saber contar uma história com começo, com meio e com fim, e coerência, que é dar sentido ao texto, fazendo com que ele tenha exatamente esse sentido para o público-alvo. Maravilha? Então, seguindo, vamos lá. Legal, então vamos lá. Dentro da mensagem publicitária, a relação entre as partes do texto escrito, ou seja, do parágrafo 1 com o parágrafo 2 com o parágrafo 3, tem que ter essa relação de coerência e de coesão. Mas quando a gente fala em coerência e coesão, também não significa só entre o texto escrito, mas também entre o texto e a imagem que eu estou colocando lá. Então, tanto coerência como coesão tem que ser estudadas em conjunto, porque se você fizer o uso incorreto de qualquer, por exemplo, conectivo, né, que dá coesão no texto, para você fazer a continuidade do texto, você pode causar problemas de ordem sintática e semântica, né, naquele parágrafo, e aí perder a pessoa que está lendo seu texto e, por consequência, inutilizar a propaganda que houve um investimento para se fazer dentro dela. Então, propaganda não é uma coisa barata de se fazer, nunca ela é barata, ela é um investimento alto por parte do cliente, porque você tem que ter em mente que ele não está fazendo aquela única especificação, mas existe um conjunto de ações por trás daquele texto que está sendo escrito, e você não pode simplesmente banalizar e escrever qualquer coisa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve e muito cuidado com a sua gramática. É muito importante que você entenda bem o português para você poder gerar essa coerência e essa coesão. Dentro disso, nós temos algumas qualidades do texto escrito, né? Essas são as principais, não que não existam outras, mas essas são as principais de qualquer texto escrito e não somente publicitário. Clareza, eu tenho que ser claro naquilo que eu estou legível, né? Tem que ser claro e óbvio naquilo que eu estou querendo passar, em qual é a mensagem do meu texto. Tem que ter uma adequação, porque o repertório textual tem que estar adequado ao do receptor, então eu não posso diferenciar, por exemplo, achar. Isso não quer dizer, por exemplo, que um é mais inteligente do que o outro, é só uma questão de hábito, sabe? Uma questão de perfil. Existem pessoas que são mais conservadoras e preferem textos mais conservadores e mais sérios. Eu tenho pessoas que são mais despojadas, eu tenho pessoas que são mais alegres, eu tenho pessoas que são despojadas, mas não gostam de humor, preferem textos mais sérios, mas de uma maneira descontraída e não séria, e outros preferem textos com bastante carga de humor, outros preferem dramatizações, então cada repertório pode ser adequado ao do receptor dependendo da característica do público-alvo. Síntese, então tem que ser sintético, né? O texto tem que ser conciso e direto ao ponto, não posso ficar enrolando o texto. Original, tem que se destacar dos demais, não pode ser mais do mesmo, né? Não pode ser uma cópia ou parecido com aquilo que já existiu. Tem que ser um texto correto ao utilizar o nível da linguagem adequada para o público. Mesmo que você tenha um texto bastante despojado, ainda assim tem que haver uma correção dentro desse universo para que se escreva de acordo com aquele universo corretamente. Um estilo, ou seja, identidade e características especiais, qual é o estilo do texto que você está escrevendo, e por último, uma unidade, que é coesão e coerência, que nós já falamos aqui anteriormente, tá legal? Então essas aqui são
a estrutura básica, né, a estrutura do texto publicitário em anúncios e outras peças e alguns fatores de textualidade e principais qualidades do texto escrito. Então, a partir disso, agora a gente vai trabalhar a técnica de persuasão do texto, para a gente ver daí algumas maneiras da gente escrever direcionado a algum tipo de técnica que existe. Tá legal? Gente, muito obrigado, valeu, um abraço, até a próxima.